Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que escuta esse áudio a qualquer instante do seu dia ou da noite. Vitor na área, colocando você em ação e na rota certa para a realização dos seus sonhos. Começando aqui mais um episódio do nosso podcast. Dessa vez, na semana passada a gente conversou sobre a teoria das inteligências múltiplas do Howard Gardner. Falamos que nós temos ao todo 9 inteligências, exploramos o que seria cada uma delas, e aí, mais para o fim do episódio, eu falei que independente se você manda bem ou não em alguma inteligência, é totalmente viável, sim, trabalhar e melhorar cada uma delas. Mas aí fica a pergunta, né? Como trabalhar essas inteligências? Quais os métodos e ferramentas e técnicas são melhores para a gente aprender algo novo? Bom, existem vários métodos, várias técnicas de estudo, cada um com seus pontos positivos e negativos, que sim, pretendo trazer futuramente para os nossos episódios. Porém, nesse episódio de hoje, eu vou falar da técnica que eu mais utilizo nos meus estudos e também no meu trabalho, ok? Como que eu faço quando eu tenho processo de aprendizagem ou quando eu vou montar as minhas aulas, minhas sessões de coaching. Enfim, o processo que eu sigo é mais ou menos o mesmo. E aqui eu vou passar para você a minha receita. Então, bora lá? Pera aí que antes de descrever aqui o passo a passo da técnica, né? Eu queria dividir com você, aí ouvinte, um fato curioso relacionando eu e essa técnica. Seguinte, eu faço esse passo a passo desde que eu me conheço por estudante. Ou seja, desde uma metade do ensino médio, coisa do tipo. Porque o fundamental eu enrolei muito bem, entendeu? Isso é uma verdade, né? Mas vamos lá. Depois de anos e anos aplicando essa rotina nos meus estudos, de ensino médio, de cursinho, de faculdade, eu tava lá em casa de boa, lá no YouTube, aí tava assim, né? Apareceu lá o vídeo. Técnica poderosa para aprendizagem. Pô, beleza, né? Bora ver isso aí. Tô aqui estudando, então é válido, né? Vai que é sempre bom incorporar novas técnicas. Mas, gente, não é que quando eu fui ver o passo a passo da técnica, ela se parecia bastante com a que eu fazia desde meus estudos lá no ensino médio? Claro que a técnica que eu vi no vídeo apresentava uma melhoria ou outra, né, que eu acabei incorporando, né, depois, obviamente, né? Mas a ideia, o esqueleto da técnica era semelhante, era mais ou menos o mesmo. E qual que é essa técnica? Qual que era essa técnica, né, que eu vi lá no YouTube e agora uso direto, né? É a famosa técnica Feynman. Mas quem que foi Feynman? Quem que é essa pessoa, esse ser, né? Bora lá. Richard Feynman foi um físico norte-americano que ganhou o Nobel de Física em 65 pelo seu trabalho com eletrodinâmica quântica. Ou seja, além de um belo de um estudante, Feynman também era um tremendo cientista e professor. Não à toa, o cara ficou conhecido como sendo o grande explicador. Por quê? Porque ele tinha a capacidade de explicar de maneira simples coisas muito complexas. Ó que massa. Não é demais, né? Bom, enfim, curiosidade esclarecida, créditos devidamente dados. Agora sim, pode botar a musiquinha de transição e bora pra técnica. Pois bem, senhoras e senhores, quando eu estou para começar qualquer estudo ou trabalho, a primeira coisa que eu faço, né, que é o primeiro passo,
tanto da técnica Feynman quanto da técnica Vitão, né, é selecionar o que eu vou estudar. Então, levantar várias fontes possíveis que abordam o assunto. Então, eu abro várias abas no notebook com vídeos, textos, áudios, artigos. Eu separo livros físicos que eu tenho acesso, busco por podcasts sobre o assunto. Enfim, faço a limpa de fontes interessantes. E, geralmente, acabo optando por ficar com umas 4 ou 5 fontes. Algo assim, algo nessa média, né? Esse é o primeiro passo das duas técnicas, Vitão e Feynman, né? Aí, nessa hora você pergunta assim, Vitão, mas peraí, cara, tu é professor, velho, formado, atua já há anos na área de química e para montar a aula você ainda faz isso? E para coach a mesma coisa? Sim, pessoa querida. Até para montar a aula, até para montar uma sessão de coaching, eu faço essas limpezas de 4, 5 fontes e vejo cada uma delas para montar melhor a aula. Porque, sim, eu sou expert em química. Sim, não vou ser modesto não. Sou bom em química. Sou expert em coaching? Também. Mas eu sou humano. E como qualquer ser humano, eu sou alheio aí a esquecimentos. Então, eu posso esquecer um ponto ou outro do conteúdo, ou então como que funciona alguma ferramenta no coaching. Então, relembrar nunca é demais, né? E outro ponto a ser destacado aqui é a questão de que eu sei muito de química? Sim. Eu sei muito de coaching? Sim. Mas isso não quer dizer que eu sei tudo. Saber muito é uma coisa, saber tudo é outra completamente diferente. Então, buscar por fontes variadas pode me trazer curiosidades interessantes, maneiras de abordar a aula que eu não sabia antes. Eu posso ter aprendizados mais aprofundados sobre o assunto, aprender uma ferramenta nova de coaching para trabalhar naquela sessão. Então, assim, eu sou da filosofia de que somos eternos aprendizes. Então, bora aprender, né? Depois de selecionar as fontes, como que eu sigo meus estudos, o meu trabalho? Como que eu costumo fazer? Bom, vamos lá. Eu vejo como cada fonte aborda determinado ponto, né? Então eu junto o que de melhor tem em cada leitura, em cada vídeo, e eu faço a minha explicação das coisas. Eu monto o meu material com fragmentos de cada uma das fontes e também com as minhas próprias palavras, né? Aqui tem uma primeira diferença da minha técnica, né, que eu usava, para a técnica Feynman. Como na época eu era um estudante e nem pensava em seguir carreira de professor, eu focava em construir um texto de maneira que fosse clara a mim. Afinal, apenas eu iria consultar aquela fonte, né? Já no método Feynman, e aí tá uma melhoria aí tanto, né, em relação à técnica Feynman para a minha técnica, né? É que Feynman propõe que você elabore uma explicação como se fosse para um leigo. Tipo, explique para sua avó, saca? Ele propõe você explicar para uma pessoa que não tem a menor noção do assunto que você está estudando. Então, monte o seu resumo, monte a sua explicação de maneira simples, de modo que a sua avó, leiga no assunto, consiga, meu querido neto, entendi, filho, entendi. É essa a ideia, né? Terceiro passo, e aí a técnica minha com a de Feynman a gente volta a conversar, né? Terceiro passo, tanto a técnica Feynman quanto a técnica Vitão, é identificar pontos não compreendidos. Ver qual tópico que tu não pegou lá 100%, entende? E como fazer isso? Como que a gente identifica essas falhas? Pode parecer um pouco louco da minha parte, talvez até seja, mas eu gosto de falar sozinho. E aliás, o próprio Feynman recomenda você explicar em voz alta para você mesmo. Aí depois fala que o cientista é tudo louco, né? Não à toa. Mas assim,
Explicar o conteúdo para você mesmo em voz alta faz com que você consiga ver se a sequência de raciocínio que você está seguindo faz sentido para você ou não. Você consegue analisar se por acaso, invertendo a ordem de alguns tópicos na hora de explicar o assunto, pode melhorar a sua compreensão do tópico. E também, a partir da fala em voz alta, dá para perceber quais pontos da explicação ficou a desejar e quais conceitos que precisam serem revistos, né? Reestudados. Sacou? Quarto passo. Agora que tu já enxergou as suas dificuldades, percebeu as suas falhas, volte. Reestude. Bole uma nova explicação para leigos e confirme que a explicação das suas falhas, né, anteriormente percebidas, ficou massa e ficou bem compreensível, beleza? É interessante aqui que você evite termos técnicos da área que você está estudando, beleza? Prefira usar analogias, sei lá, imagens para gerar associações, também interessante. Torne a explicação realmente simples. Aqui eu admito que nesse ponto eu já ficava de boa, feliz, satisfeito. Meu método acabava aqui, entendeu? Percebi minhas falhas, ok, corrigi, expliquei para mim em voz alta, tô feliz, tô contente, acabou, tchau, né? Mas Richard Feynman não se contentava com explicação para leigos. O quinto passo do método Feynman, e que eu acabei incorporando depois que eu conheci a técnica, é volte ao início e descomplique ainda mais a sua explicação. Exato. Sabe aquela explicação que você montou com todo carinho, pensando na sua avó querida, que não sabe nada do assunto? Pois bem, simplifique ainda mais. Sim, simplificar o que já é simples. E por que esse passo é tão importante? Se já estava compreensível antes, para que isso, gente? Para que ficar mais ainda? Não faz sentido. Faz total sentido. Por quê? Porque quando tu chegar e conseguir fazer isso, né, de simplificar o que já é simples, é sinal de que tu realmente domina e muito o assunto. Então, simplificar o que já é simples, tornar cada vez mais acessível a explicação, né, para cada vez mais pessoas que não entendem nada do assunto. Essa é a essência da técnica Feynman. Então, faça esse passo 5 quantas vezes for necessários, até você ver que a explicação ficou realmente simples. Beleza? E pra gente já ir se encaminhando agora para o final do nosso episódio, eu queria falar contigo sobre as vantagens que a técnica Feynman traz pra gente, né? Além do óbvio de você compreender melhor o assunto, né? Quais são as vantagens? Primeiro, desenvolvimento de um pensamento crítico. Afinal, você seguindo a técnica Feynman, você vai acabar tomando cada vez mais melhores decisões, criando assim um filtro sobre o que realmente importa e o que pode ser podado ao conteúdo. Ou seja, você vai desenvolvendo um pensamento crítico sobre o assunto. Segundo, aprender a aprender e também a ensinar. No decorrer da técnica Feynman, você muitas vezes toma o lugar de um estudante, assistindo a vídeos, lendo livros, artigos, ouvindo áudios sobre o assunto. E em outras partes, você toma o lugar de um professor, explicando para si mesmo o que foi estudado e buscando simplificar ao máximo o conteúdo. Deste modo, você não só está aprendendo sobre o conteúdo em si, mas também sobre formas de como você aprende melhor. Qual a melhor maneira para você compreender o assunto? E de quebra, ainda aprende como você pode ensinar esse conteúdo para qualquer
pessoa na face da Terra. Olha o poder. Então é isso. Recapitulando aqui a técnica Feynman, para fechar, consiste em 5 passos. Primeiro, escolha o assunto a ser estudado e as fontes que você vai pegar para estudar. Livros, artigos, sites, vídeos, áudios, enfim, vale tudo aqui, beleza? Passo 2. Elabore uma explicação simplificada sobre o assunto. Apresente em voz alta a si mesmo. Pense em você apresentando para sua avó leiga, totalmente leiga no assunto, ok? Terceiro passo, identifique suas falhas e dificuldades na explicação. Quarto passo, volte, releia, reveja, reescute, reestude tudo que você tem dificuldade e bole uma nova explicação de forma simples sobre o assunto. Quinto passo, volte ao início e simplifique ainda mais. Simplifique o simples. Você consegue. Bote fé nisso. Agora que tu já sabe o passo a passo, meu querido, só vai. Entendeu? Só vai. Escolha o assunto da vez e bons estudos. Pois bem, chegamos aqui ao final de mais um episódio que, sim, ele foi elaborado utilizando a técnica Feynman. Ou seja, a técnica Feynman ajudou a elaborar um episódio que fala da técnica Feynman. Eita, né? Queria eu aqui agradecer imensamente a atenção dispensada e por investir um tempo de seus ouvidos ouvindo esse episódio marotíssimo aqui. Queria falar para você ficar à vontade para comentar aqui embaixo desse episódio o que você achou do episódio e também qualquer dúvida, questionamento, recomendação ou sugestão que você venha ter. Caso queira, também pode entrar em contato direto comigo por qualquer um dos meus contatos que estão lá no meu site www.vitão.com.br. Por hoje é só. Eu acho que vejo você na próxima. Um abraço e ó, fui!